Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda semana da apostila. A Pro enviou a primeira e a segunda semana na mesma semana, porque semana passada teve feriado, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui na nossa segunda semana da apostila, só você pegar aí a sua apostila, tá bom? E aqui nós vamos começar com um poema do Olavo Bilac, que se chama A Velhice, tá bom? A gente só tem este poema e aí tem a questão 6, né? Eu vou ler com vocês o poema do Olavo Bilac, tá bom? O neto. Vovó, por que não tem dentes? Por que anda rezando só? E treme como os dentes quando tem febre, vovó? Por que é branco o seu cabelo? Por que se apoia a um bordão? Vovó, por que como gelo é tão fria a sua mão? Por que é tão triste o seu rosto? Tão trêmula a sua voz? Vovó, qual é o seu desgosto? Por que não ri como nós? Esse poema é do Olavo Bilac, tá bom? É um poema um pouco triste, né? Mas a questão 6 está perguntando o seguinte: nos versos destacados do poema encontra-se a figura de linguagem comparação. Com que intuito eles usaram a comparação? Então, a comparação é aquela figura de linguagem que serve para a gente comparar as coisas, comparar de forma explícita, né? Usando como veículo para a comparação. Aqui, então, na questão 6 é uma questão de assinalar, né? De alternativa, você vai assinalar apenas uma questão. Então, você vai lá. A comparação aqui é feita por quê? Né? Emprega uma palavra com significado diferente do que é usada normalmente, aproximar os sentidos das expressões por meio de termos comparativos, né? Lembra, o como é um termo comparativo. Substituir uma palavra por outra com sentido próximo ou atribuir a uma expressão de sentido exagerado. Então pensa bem, o como ele é uma expressão que a gente usa para comparar, né? Então é isso, a 6. No texto 1, nós temos um texto aqui que na verdade é uma música, tá? A Pro vai enviar para vocês o link da música para quem quiser ouvir, né? Uma música do Legião Urbana, né? Que se chama Índios. É uma música muito boa, por sinal, tá? E as questões 7 e 8 estão relacionadas a ela, tá? A 7. O texto 1 fala sobre o início e a forma como foi explorado pela cultura europeia, em quais termos, palavras ou expressões do texto isso fica explicado. Então, gente, o texto 1, que é este texto, que é a música do Legião Urbana, ele está falando sobre o índio. O nome da canção é Índio, tá bom? A pergunta é: em quais termos, palavras ou expressões do texto isso fica explícito? Então, em qual parte desse texto está explícito que está falando sobre os índios, tá bom? Então, leia a letra da música, ouça se quiser também, tá bom? E responda a questão 7. Na questão 8 é o seguinte: com relação ao tema proposto no texto 1, ou seja, a exploração dos índios pelo europeu, explique o sentido do trecho. Nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Qual a relação? Você conhece uma história, como foi que os portugueses chegaram, né? Aqui, o que eles usaram de moeda de troca para negociar com os índios? Então aqui você precisa pensar ou até fazer uma pequena pesquisa para explorar qual é o sentido, o que o compositor desta canção pensou quando ele colocou esse trecho. Nos deram espelhos e vimos o mundo doente. O que você acha? Quem estudou um pouquinho de história vai saber, né? Mas aí você precisa também usar a sua capacidade de interpretação. Por que eles viram o mundo doente, né? O que os brancos levaram para os índios? No texto 2, nós temos aqui um texto expositivo, ele está expondo um assunto. Você precisa ler este texto para saber do que ele está falando, tá bom? Está falando da ocupação e exploração do solo brasileiro, são determinantes para as transformações radicais no nosso solo. Destaca a importância também de reconhecer as mudanças que ocorrem com a interação
real entre a vida indígena no campo brasileiro, ou seja, também está falando da população indígena, dos índios, tá bom? E as seguintes questões estão relacionadas a esse texto. Então vamos lá. Na 9, pesquise alguns conceitos e palavras apresentadas no texto 2, como ruralidade, proletarização, povos originários e outras que considerar relevantes para a compreensão do texto. Ou seja, quando você estiver lendo o texto 2, provavelmente terá palavras que você não conhece. E quando a gente encontra em textos palavras que a gente não conhece, o que a gente faz? A gente pesquisa, tá? Então, na questão 9, ela está induzindo você a pesquisar as palavras que você não conhece e que pode ter atrapalhado a sua compreensão do texto. Então, aqui tem algumas dicas, como ruralidade e proletarização, povos originários, mas se você, caso encontrar outras palavras que também atrapalhou a sua compreensão, você precisa pesquisar, tá bom? Pode ser no dicionário ou no Google. Questão 10, a última questão da segunda semana. Pode-se afirmar que os textos 1 e 2 abordam o mesmo assunto? Considerando as características dos dois textos, há diferenças entre eles? Então, a pergunta 10 é: está abordando o mesmo assunto? Está falando da mesma coisa? Está ou não? Aí você vai colocar aí. Você também precisa considerar as características dos dois textos, né? Quais são as diferenças? Eles falam do mesmo assunto, mas as características são iguais, as características do texto? Os dois estão escritos em versos, com rima. Então é isso que vocês vão analisar aí, tudo bem? Um beijo da Pro e essa foi a segunda semana. Até a próxima.